Bom dia, salve, salve amigos da TV Sonic, da TV 247. Sejam bem-vindos ao programa matinal, nosso programa matinal de leitura dos jornais. Hoje também com a leitura das revistas. Fim de semana, as revistas, sexta-feira, já estão na banca. Antigamente as revistas saíam no sábado, as revistas semanais. Agora estão saindo na sexta-feira. Olá, Sônia Whitshire de Salvador, bom dia, vamos chegando, vamos entrando. Sejam bem-vindos ao café da manhã. Sejam bem-vindos ao café da manhã. Estou aqui esperando o meu café da manhã também. Estou com os jornais de sempre, os 3 principais jornais do país, o Globo, o Estadão e a Folha, e também as principais revistas. E as capas das revistas, todas elas. Olá, Zeca Mendes de Saquarema, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Saquarema. A capa da Isto É essa aqui, ó, O Imbecil, Olavo de Carvalho, O Imbecil. A capa da Veja, de novo ele, A Revolução Escatológica. Vejam essa capa. Vejam essa capa da Veja, A Revolução Escatológica. Drauf Faria de Ribeirão Preto, bom dia. E a carta capital é essa aqui, ó. Quem sustenta Bolsonaro? Esse é o Bozo armado. Bozo armado para a guerra. Quem sustenta Bolsonaro? Pergunta a carta capital. E os jornais de hoje, o Globo. Papa Francisco edita decreto que obriga padres a denunciar abusos sexuais. Claudinei, bom dia a todos. Ruth de Aquino, eu me sinto num BBB, de bala, bíblia e balbúrdia. Escreve Ruth Aquino. E mais aqui. Nada muito importante aqui na capa do Globo, fora isso. Alexandre Frota, de novato a gladiador de Guedes. Olha só isso. Frota com os ministros Paulo Guedes e Santa Cruz. Vejam só. Isto é o Brasil, hein? Esse cara foi expulso da Globo, ator pornô, um cara desagradável, caluniador, difamador, Zenaide Mária Bertoldi, boca suja, foi eleito devido às suas injúrias, devido às suas calúnias. Hoje virou gladiador de Guedes, Alexandre Frota. Vejam só, deputado em primeiro mandato, Alexandre Frota virou um dos estrategistas da reforma da Previdência. Ele sugeriu a Paulo Guedes que trocasse o termo capitalização por poupança garantida. Frota atuou como plagiador. Não, como gladiador, desculpa. Frota atuou como gladiador. Plagiador é outra. Disse o Major Vitor Hugo, referindo-se à participação do ex-ator na participação de Guedes na Câmara. Outra manchete do Estadão. Áudio sugere repasses a dirigentes do Corinthians. Atenção, atenção. Deixa eu ver aqui se eu...
Áudio sugere repasses a dirigentes do Corinthians. Gravações telefônicas ligadas à Operação Lava Jato registram o diretor administrativo do Corinthians, André Luiz de Oliveira, em 2014, conversando com doleiros sobre o que seriam 2 entregas de dinheiro da Odebrecht. Os repasses seriam destinados ao presidente do Corinthians, André Sanches, e estariam ligados à construção do estádio de Itaquera. Oliveira e Sanches negam. Decreto sobre armas pode mudar, diz Maia. O presidente disse que tentará reorganizar o decreto porque viu inconstitucionalidade. Para juristas, texto abre possibilidade de armar o MST. Armar o MST. O MST precisa de armas. Eliane Cantanhede, com tantos problemas no país, Bolsonaro só pensa em escancarar o porte de armas. Folha de São Paulo. Em dia de derrotas, reforma de Bolsonaro fica em xeque. Comissão ignora apelo do ministro Sérgio Moro e retira a COAF da pasta da Justiça. Mulher leva tiro na cabeça em confronto na Cracolândia. Vejam só a Cracolândia. E vejam só esse rapaz aqui do meio, com o rosto pintado, muito semelhante à capa da Carta Capital. Quem sustenta Bolsonaro? Quem sustenta Bolsonaro? O imbecil, escatológico. Bolsonaro prefere base online de Olava de militares. Reinaldo Azevedo, forças se degradam a cada dia no governo. Vamos ver o que tem aqui na Folha. Conflito na Cracolândia. Mulher atingida por tiro na cabeça. Conflito entre usuários de drogas e guardas ocorreu durante a ação de limpeza, diz secretário municipal. Olha como os guardas agem na Cracolândia, olha só. Olha como faz a polícia de João Dória na Cracolândia com drogados indefesos. Imagina se drogado tem alguma condição de resistir a alguma coisa. Conflito entre usuários de drogas e a Guarda Municipal, Guarda Civil Metropolitana, terminou em tiroteio. Agora sim, agora estou melhor. Terminou em tiroteio. Ontem em São Paulo, uma mulher e um homem foram atingidos. Bom dia, Ana Carla Marques, Ana Cláudia Marques, bom dia a todos, bem-vindos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher recebeu um tiro na cabeça e foi levada para a Santa Casa. O homem foi atingido na perna direita e não corre risco de morrer. A mulher atingida na cabeça é conhecida como Aline, uma jovem usuária de drogas que frequenta o fluxo há algum tempo. Sua família é de São Paulo já teria ido ao local para tentar convencê-la a voltar para casa, sem sucesso. A confusão começou no momento em que era feita a limpeza do local. Ana Carla Marques, bom dia.
Os usuários de drogas tentaram impedir o desmonte de barracas que se espalhavam pela rua. Usuários ouvidos pela reportagem afirmam que o conflito teve início quando um guarda civil impediu a passagem para o fluxo, local de concentração de usuários na rua, de um homem com um prato e um copo na mão. Ele teria jogado o prato no guarda civil, que reagiu. Testemunhas contam que uma pessoa de dentro do fluxo fez um disparo de arma de fogo na direção dos agentes, que também revidaram com tiros. Os usuários foram então para a esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Helvécia, e o trânsito teve que ser interrompido pela polícia militar. Trechos das avenidas Duque de Caxias e Rio Branco também ficaram interditados, tomados pelos grupos de usuários, A dispersão na Rio Branco aconteceu após a polícia militar lançar ao menos 6 bombas de efeito moral. Olha aqui a vítima do tiro na cabeça ontem na Cracolândia. Está aqui. Tiro na cabeça na Cracolândia. Tiros na Cracolândia contra drogados que estão anestesiados, totalmente entregues. Tiros contra usuários da Cracolândia. Deixa eu ver aqui a Folha Ilustrada. Folha Ilustrada. O governo de Cuba decidiu permitir a volta dos médicos cubanos que ficaram no Brasil depois do fim do programa Mais Médicos. Decidiu permitir a volta a Cuba, então. Como regra, profissionais que decidem morar nos países para os quais foram enviados por Cuba, descumprindo o contrato do programa, ficam proibidos de retornar à ilha por 8 anos. O Ministério da Saúde Pública de Cuba justificou a medida afirmando que as promessas de emprego aos que decidiram ficar no Brasil não foram cumpridas e que então retornar em nome da dignidade humana e do direito à segurança. Quando eu ouvi a Mônica Bergamo dizer isso no rádio, eu pensei que os médicos de Cuba voltariam para o Brasil, mas não, são os médicos cubanos, Vera Lúcia de Almeida, Bom Dia de Petrópolis, que foram autorizados pelo governo cubano a voltar para Cuba e não para o Brasil. O Brasil vai continuar sem médicos. Depois do fim do programa, multiplicaram seus relatos de doutores que ficaram no Brasil e passam por dificuldade. O jornalista apresentador Milton Neves, da Band, foi consultado pelo governo de Jair Bolsonaro para fazer merchandising da reforma da Previdência. Respondeu que sim, com honra e convicção. Estou esperando o meu café, por favor. Se o pãozinho estiver crocante, frio. Se não estiver crocante, na chapa. Se for um pãozinho daqueles bonitão, é a média. O pãozinho, se estiver bonitão, frio. Se estiver feião, na chapa. Vamos ver qual é o cachê do Milton Neves, meu amigo Milton Neves. Claro que a vida é dele, ele que sabe o que ele faz. Mas ele está rico, não precisa disso. Não precisa convencer os brasileiros dessa mentira. Questionado sobre a remuneração pelo trabalho, respondeu 500 mil. Mas pediu que o valor fosse revertido ao asilo São Vicente de Paula, de Muzambinho, onde nasceu.
O governo ficou de pensar. Ficou de pensar o quê? Ah, ele pediu 500 mil, então. O governo ficou de pensar. Tudo bem, o Milton Neves fazer merchandising do que ele quiser, de produto, mas convencer os brasileiros que essa aposentadoria que vai tirar dinheiro da gente vai ser boa, é muito ruim para a imagem dele. Milton Neves, não faça isso, Milton Neves. Deixa a política de lado, deixa eles resolverem na política. Propaganda para convencer de uma coisa ruim vai pegar mal para você, Milton Neves. O comando do COAF, que controla as atividades financeiras do país, foi uma das condições colocadas por Sérgio Moro a Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. Questionado via assessoria se poderia deixar o cargo caso o órgão volte para o Ministério da Fazenda, Moro não respondeu até o fechamento da coluna. Ele não vai embora, ele vai embora para onde? Olá, Antônio, Mário de Souza, de São Sebastião, Moisés Araújo. Ele não vai embora. Marcelo Silva. Indulto no Dia das Mães vai ser cheio de bandido. Ai, ai, ai. Indulto no Dia das Mães não sai assassino, que eu saiba, da cadeia, né? Estou lendo aqui a coluna da Mônica Bergamo. O ex-presidente Michel Temer está lendo o livro A Estranha Ordem das Coisas, do neurocientista Antônio Damasio, que ganhou de um amigo, logo depois de ter saído da primeira prisão. Antes de ser preso de novo, ontem, Temer seguia a rotina de ir ao escritório, onde conversava com poucos amigos, pessoalmente ou por telefone. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à leitura de jornais. Para terminar a Folha de São Paulo, Folha Ilustrada. Vladimir Safatli escreve na última página Ilustrada: bem-vindo ao porão. Quem aplaude torturadores só pode esperar que o país vire o paraíso do extermínio. Américo Fortal. Temer tem amigos. Creio ter sido Paulo Arantes. Bom dia, Liliana Paiva. Creio ter sido Paulo Arantes, o primeiro a formular que o senhor Bolsonaro não representava a ditadura militar, mas o porão da ditadura militar. O ideal não era gás ou goberi ou algo parecido. Na verdade, as velas do seu panteão queimavam por gente da laia de Ustra, Célio Fleury e Silvio Freire. É o que eu tenho dito. É o herdeiro da extrema-direita do Exército, é o herdeiro da linha dura. É bom lembrar disso agora, escreve Vladimir Safatli, pois quem um dia acreditou que o exercício do poder iria moderar este governo, injetar alguma forma de racionalidade administrativa, deve ter tido a última decepção quando, nesta semana, viu o embate entre o núcleo militar e os ideólogos da Revolução Conservadora. Este governo tem lado e nada vai mudá-lo. Então, Vladimir Safatli concorda comigo. A guerra dentro do governo é entre a direita e a extrema-direita.
O que o Brasil está a testemunhar é apenas o primeiro capítulo de um programa que tem duas frentes principais. A primeira vem do céu. O mesmo céu para o qual os evangélicos fascistas levantam as mãos em oração, responde com balas vindas de helicópteros contra populações pobres. Comandada diretamente por um senhor que atende pela alcunha de governador do Rio de Janeiro, o país viu estarrecido um verdadeiro ritual macabro de abate elevado à condição de política explícita de extermínio. Isso é apenas a face mais primária de um desrecalque. O Estado brasileiro sempre foi um necroestado. Sua função principal foi gerir a morte, o desaparecimento e a eliminação de parcelas da sua própria população. Sua herança escravocrata se perpetuou nessa lógica de que o Estado teria o direito natural de matar e apagar. Mas nas últimas décadas, isso foi feito em larga medida em outro ritmo de visibilidade. Agora temos um necroestado espetacular, que entrega armas para a população enquanto ocupantes do executivo saem para o abate. Estado que procura moldar a psicologia de seus cidadãos por meio de violência barata e acessível para todos. A função disso é simples. É a lógica Sérgio Fleury no poder. Está tudo pronto para um país emergir de grupos de milicianos, de esquadrões da morte, com o beneplácito da vista grossa do governo. Quem aplaude torturadores só pode mesmo esperar que o país vire o paraíso do extermínio de pobres, pretos, índios e ativistas. Mas o programa tem ainda outra frente. Esta não vem do céu, mas dos escaninhos da burocracia candanga. Nunca o país viu 4 meses de guerra tão aberta e declarada contra a educação nacional. Não se trata de um embate entre projetos distintos. Esse desgoverno não tem um projeto alternativo de educação. A falácia de que o país gastaria muito em humanidades e que deveria focar em exatas foi desmentida pelas últimas ações. Corte linear de 30% das verbas de todas as universidades. Corte de novas bolsas de mestrado e doutorado em todas as áreas. Na verdade, o que lhe move é um projeto claro de combate a espaços mais ou menos autônomos de produção. As universidades, por mais que sejam controladas por avaliações e rankings, não se submetem por completo ao Estado. Ninguém pode fazer com as universidades o que o senhor Bolsonaro se julga no direito de fazer com bancos públicos. Censurar peças publicitárias que não sejam do seu agrado. Espaços dessa natureza devem ser destruídos o mais rápido possível. Todos devem estar submetidos ao servilismo, ao Estado, ou à irracionalidade performática dos ditos mercados. O verdadeiro horizonte aqui é a despolitização da sociedade, para que a irracionalidade de uma economia de pauperização e concentração não encontre fricção. De um lado, sociedade despolitizada. De outro, lógica de concentração e de livre comércio, para alguns, defendida à bala.
Não é à toa que o ideólogo de tal projeto de despolitização e de engenharia social não é outro que um jurista nazista, Carl Schmitt, pois isso já foi tentado antes, nos anos 1930, na Alemanha. É a coluna de Vladimir Safatli na Folha de São Paulo. Você me dá licença agora. Tomar o meu café. Né? Tem que tomar o meu café rapidinho para continuarmos a leitura dos jornais. Eu acho que as revistas, eu vou fazer uma outra edição só com as revistas. As revistas Carta Capital, Isto É e Veja. Eu raramente compro Isto É, mas esta capa é imperdível, né? Olavo, o imbecil. O imbecil. Esse aí é que manda no Brasil. Esse é o imbecil que manda no Brasil. Esse é o imbecil que manda no Brasil. A capa da Veja também é muito forte. Olha aqui, é um banheiro, né? Revolução escatológica. A Revolução Escatológica de Olavo de Carvalho. Da onde surgiu esse monstrengo, essa figura escatológica? Banheiro, essa figura deveria morar num banheiro. Claro que a eminência paga. As eminências pagas acabam muito mal. Provoca muitas reações. Que é muito estranho, né? Fazer parte do governo um cara que não é do governo, que não é de partido, que não é político, não é nada, e tem uma grande influência no governo. Josué Rafael, bom dia, de Bauru. Ana Teixeira, Lula, bom dia. Desculpem tomar o café assim no ar, mas o café atrasou e veio no meio da minha leitura. Olha o Temer indo para a prisão ontem. De terno e gravata. Prisão ilegal. Essa prisão preventiva não tem amparo legal. Não tem. Pelo menos a procuradora não determinou um dos 3 motivos da prisão preventiva: destruir documentos, tentar fuga, pressionar testemunhas. Olá, Viridiana Carvalho, de Sydney, Austrália.
Daqui a pouco vamos continuar a leitura dos jornais. Só tomar um café. Temer está em cana até terça-feira. Quer dizer, não está em cana, está numa sala, porque ele tem direito também a uma sala de Estado Maior, como Lula, que é um ex-presidente. Pronto. Café da manhã terminado. Vamos trabalhar, vamos ao que interessa. Vou limpar as mãos por causa da gordura do pão na chapa. Essa cara do Temer indo para prisão de terno e gravata e o relógio. Vejam de novo. Vamos ver a charge do Chico. O ventilador, Previdência, COAF, Presidência, todo mundo se segurando na charge do Chico. Olha aqui a charge do Chico. Tudo no ventilador. Flávio Oliveira escreve: há muito racismo sim. Resposta ao Bolsonaro, que diz que tem pouco racismo no Brasil. Para a Luciana Gimenez concordou. Mas que ela não mora no Brasil, ela mora mais em Miami do que no Brasil, ou Nova York, né? Ela vem aqui, grava o programa dela e volta para Nova York. Por isso que ela não sabe que tem racismo aqui. Há 6 dias do 13 de maio, data em que o movimento negro faz reflexão crítica sobre o quão incompleta foi a abolição instituída pela Lei Áurea, o presidente da República declarou que racismo é algo raro no Brasil. Na mesma semana, 14 representantes da sociedade civil estavam na Jamaica, denunciando à Comissão de Direitos Humanos da OEA os efeitos na população afrodescendente do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e da política de segurança do governador do Rio, Wilson Witzel. Esse ameaça a ordem pública. Wilson Witzel é uma ameaça à ordem pública, assim como o Bolsonaro é uma ameaça à ordem pública, assim como os filhos do Bolsonaro ameaçam a ordem pública. Alertaram, de um lado, para o aumento do encarceramento em decorrência de uma legislação penal que, historicamente, faz de adultos e jovens negros os suspeitos padrão. Sobretudo, chamar a atenção para a escalada dos homicídios, seja pela autorização estadual para o abate, seja pela via do excludente de ilicitude, que pode livrar agentes da lei da condenação por crimes cometidos sob excusável medo, surpresa ou violenta emoção. 2 medidas propostas por ex-juízes, o ministro Moro e o governador Witzel. Ambas relacionadas ao racismo estrutural
que fundamenta a organização política e econômica da sociedade brasileira. Não é de hoje que intelectuais e ativistas negros debatem origem e consequências da discriminação racial no Brasil. Nos anos 1930, integrante da Frente Negra Brasileira, escritor, artista plástico, teatrólogo, Abdias do Nascimento, já se batia contra a exclusão social dos afro-brasileiros. Nasceram dessa mobilização as leis que tornaram crime o racismo e a injúria racial. E mais tarde as ações afirmativas que melhoraram o acesso de jovens negros às universidades, escreve Flávia Oliveira hoje no Globo. Ao lado da coluna da Flávia Oliveira, Nelson Mota escreve também sobre o imbecil, um Rasputin tropical. Os bolsonaros chamam Olavo de Carvalho de ícone, como se isso fosse alguma coisa. Ícone de quê? Para quem? Desde quando? Há ícones de tudo, do bem ou do mal. É estranho que um grande mestre, morando há 15 anos nos Estados Unidos, nunca tenha dado aulas em nenhuma grande, média ou pequena universidade americana, onde tantos brasileiros lecionam. Seu forte são os cursos de distância para brazucas, uma espécie de madraça digital que forma fanáticos por suas ideias. Chamado pelo general Vilas Boas de Trotsky de direita, que é equivalente ao clássico É um Rambo, mas sem o talento, de Hélio Peregrino, está mais para um Rasputin tropical. Com sua vasta cabeleira argentê, cigarro no canto da boca e ternos saídos dos anos 70, vaidoso, debochado e desbocado, tem domínio absoluto sobre a família real, que o idolatra, embora não demonstre mínimos conhecimentos políticos, filosóficos e sociológicos para compará-los com as pregações olavistas. Há algo de religioso no culto que prestam ao evangelho ultraconservador do mestre. Olavo começou a ficar famoso quando vendeu mais de 300 mil cópias do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Com críticas devastadoras ao PT, à esquerda, ao coletivismo e ao globalismo, e logo conquistava mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, se tornando dono das cabeças da família Bolsonaro, a ponto de entrar em guerra com a elite militar que apoia o capitão. Apesar de sua desastrosa indicação do patusco Vélez para ministro da Educação, defenestrado por total incompetência, Olavo continua com seu prestígio inabalado, dando munição para o mito e seus mini-mitos atacarem os generais moderados, que tentam dar algum equilíbrio e racionalidade ao governo. Olavão deve se divertir com a idolatria dos ignorantes e com o poder que lhe dão, pela incapacidade de contestá-lo intelectualmente e pela fé cega no mestre. Se fosse ficção, seria um incrível personagem numa grande tragicomédia fantástica latino-americana. Pena que é real. Bom, depois disso não tenho como não abrir a Isto É. Trabalhei muito tempo na Isto É, comecei, digamos assim, na grande imprensa na Isto É,
em 1980, quando era Isto É mensal. Essa capa é maravilhosa, é a melhor capa da semana. Olavo de Carvalho, o imbecil. Até quando o guru de Bolsonaro vai abalar a República com as suas loucuras? Pergunta a Isto É. Onde está? Editorial. O que o mito tem contra quem pensa? Os 10 mandamentos do Bolsonaro. Não ensinarás filosofia e sociologia. Não reconhecerás a diversidade. Não aceitarás veículos de informação independentes. Não investirás em universidades e escolas. Não tolerarás a liberdade de expressão. Não darás recursos à cultura. Editorial da Isto É. Mas essa matéria chamada O Imbecil. Onde está? O Imbecil. Onde está o imbecil? Está aqui. Generais sob ataque. Da Virgínia, Olavo de Carvalho age como o imbecil que ele mesmo consagrou em sua obra. Desprovido de qualquer freio moral, o filósofo parte para uma briga pública contra os militares e atrapalha o país. Matéria de Wilson Lima e Germano Oliveira. No livro O Imbecil Coletivo, escrito pelo filósofo Olavo de Carvalho há mais de 20 anos, ele acusa os intelectuais brasileiros de terem se corrompido pela intoxicação ideológica com a qual imbecilizaram seus leitores. Nos últimos dias, ao ultrapassar todos os limites do radicalismo e da insanidade, na escalada de ataques sórdidos aos militares, o escritor e guru do governo Bolsonaro demonstra que o imbecil é outro, ele mesmo. Engana-se quem pensa, no entanto, que o eremita da Virgínia, onde reside e dispara seus tweets desaforados, recheados de desrespeitos, chutes abaixo da linha de cintura e palavras de baixo calão, não age com método. Contraditório na essência, como quem veio para confundir, mas firme em seus propósitos, o ex-astrólogo comanda como um maestro distante, ao menos desde a campanha eleitoral, a ala ideológica do bolsonarismo. Com a ascensão de Jair Bolsonaro ao Planalto, seu séquito passou a ocupar postos estratégicos na esplanada dos ministérios. Mas 2 de seus apóstolos, em especial, justificam a astronômica influência que o ex-astrólogo exerce sobre o presidente da República. Os filhos 02 e 03 do mandatário, Carlos e Eduardo Bolsonaro, respectivamente. Por intermédio deles, numa espécie de atalho afetivo, Olavo ocupa a mente e o coração daquele que foi eleito para comandar os destinos do país por 57 milhões de pessoas, com forte apoio do Exército, mas que, ao que parece, resolveu se deixar governar pelo exército de um homem só, o próprio Olavo. Foi aliado ao mais aguerrido dos rebentos do presidente, o proverbial Carluxo,
que o guru radical em Richmond superou na semana passada as fronteiras da própria petulância, como se as diatribes perpetradas por ele até então já não fossem bastante. Imbuído de uma volúpia devastadora, Olavo agiu sofregamente na clara tentativa de desmoralizar o núcleo de generais da Esplanada. Olha o núcleo de generais da Esplanada aqui. O núcleo de generais da Esplanada aqui. E o pior, livre, leve e solto, desprovido de qualquer freio moral. Num dos mais baixos ataques já presenciados na história recente da República, classificou o general Santos Cruz de bosta engomada. Referiu-se ao ex-comandante do Exército Eduardo Vilas Boas como um doente preso em cadeira de rodas, numa alusão à doença degenerativa sofrida pelo general. O ideólogo do governo parte do pressuposto, e por isso se movimenta como método, de que a defesa das instituições desempenhada pelos militares os transforma num inimigo a ser eliminado no decorrer de um processo ou de uma cruzada, que o olavismo chama de revolução cultural conservadora. Ocorre que as consequências para o governo das, ao mesmo tempo, indigentes e desenfreadas agressões são imprevisíveis. Se não vejamos, Santos Cruz foi alçado alvo preferencial nos últimos dias. Tudo começou com uma operação típica de criação de fake news para alvejá-lo. Uma frase do ministro sobre o uso das redes sociais por grupos ideologicamente extremados foi tirada de contexto. Espalhou-se então que ele desejaria censurá-los. Não era verdade. Foi quando Olavo entrou em cena, sentando o dedo no teclado contra o general. Controlar a internet, Santos Cruz. Controle a sua boca, seu merda, disse Olavo por meio do Twitter no domingo, dia 5. Carlos Bolsonaro, que aliás tem uma matéria hoje na Folha sobre mais um funcionário fantasma, dessa vez empregado por Carlos Bolsonaro. A família Bolsonaro sempre empregou muitos funcionários fantasmas. Daqui a pouco eu vou ler matéria na Folha. O Carlos Bolsonaro tweetou o seguinte: a internet livre foi o que trouxe Bolsonaro até a presidência e graças a ela podemos divulgar o trabalho que o governo vem fazendo. Sob fogo cruzado, na noite de domingo, o próprio general foi tirar satisfação com o presidente. A conversa com Bolsonaro foi tensa e durou 1h30. Santos Cruz, conhecido por não medir as palavras, começou deixar o governo. As ofensas ao colega de farda irritaram de tal maneira a caserna que provocou uma reação em cadeia de comandantes de todas as armas. Indignado, o integrante militar admitiu, em caráter reservado a isto é, que se não estivesse pensando no país, pois somos o ponto de moderação disso tudo, ele já teria largado essa confusão e ido embora. Isto é, apurou que o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, foi outro que cogitou desertar, caso os petardos não cessassem. A ira dos militares contra Olavo ficou explícita também em dois instantes distintos. O clube militar
entidade representativa das Forças Armadas, promoveu um ato de desagravo aos generais, afirmando que eles foram atingidos pela incontinência verbal que, impune, prospera inexplicavelmente em distintas esferas do poder. Se isso não fosse suficiente, o ex-comandante-geral do Exército, olha, eu acho o seguinte, se esses generais não fossem moderados, já teriam derrubado o governo. Porque em outras situações, em outras ocasiões na história do Brasil, quando os generais foram ofendidos dessa maneira, eles deram um golpe e tiraram o presidente. Esses generais realmente são moderados. Se não fossem, já teriam derrubado esse governo, porque eles têm armas, eles podem derrubar o governo. A prova de que eles são moderados é que eles estão reagindo de uma forma moderada. Podem consultar a história do Brasil, leiam os jornais. Os militares ofendidos dessa maneira derrubam o governo. Nas redes sociais, Vilas Boas afirmou, mais uma vez, o senhor Olavo de Carvalho, a partir de seu vazio existencial, derrama seus ataques aos militares e às Forças Armadas, demonstrando total falta de princípios. Foi nesse momento que Olavo classificou de um doente preso a uma cadeira de rodas. Não havia como se rebaixar ainda mais na escala da degradação moral. Em meio à nova crise desnecessária, entre inúmeras, em menos de 4 meses de governo, restaria saber de que lado da trincheira estaria o presidente da República. A decisão jamais deveria representar uma escolha de Sofia para Bolsonaro. Afinal, de um lado está quem hoje faz a diferença no governo, os militares. Do outro, a vanguarda do atraso. É Olavo quem está por trás da maioria das políticas equivocadas, para não dizer destrambelhadas, da atual gestão. Como, por exemplo, a doutrina da alienação do MEC, baseada em cortes injustificáveis de recursos de universidades, no sufocamento do livre pensar e nos ataques às ciências humanas, e a própria deletéria agenda internacional levada a cabo pelo chanceler Ernesto Araújo, ancorada no fantasma do marxismo cultural, tese mais do que presente nas aulas online de Olavo, para não falar também nos insultos cotidianos à diversidade, sustentados por uma ideologia carola que remonta a quase 2 séculos. Aí está errado, precisa de uma revisão. Esse A, isto é, escreveu com H, não é, remonta a quase 2 séculos, sem H. Infelizmente, porém, o presidente parece ter pego o bonde errado da história. Por mais que tente escamotear, não é difícil descobrir por que o coração de Jair Bolsonaro bate mais forte e acelerado. As recentes atitudes do presidente consagram o olavismo como o cânone principal do governo. Por exemplo, o mandatário não moveu uma palha para defender seus auxiliares, tratados pior do que esterco humano pelo filósofo. Ao contrário, em almoço com militares, quando muitos esperavam algum sinal de admoestação, Bolsonaro sugeriu que todos permanecessem em obsequioso silêncio. Olavo é dono do seu nariz, limitou-se a dizer. As razões do alinhamento quase que automático, pelo jeito, decorrem da gratidão do presidente pelo que considera uma primordial contribuição de Olavo
na campanha eleitoral de 2018. Em mensagem postada no Twitter, na terça-feira, dia 7, Bolsonaro atribuiu ao escritor o trabalho contra a ideologia insana dos governos anteriores. Olavo tornou-se um ícone. Sua obra em muito contribuiu para que eu chegasse ao governo, sem o qual o PT teria retornado ao poder. Assim, sem cargo ou estrelas no peito, o imbecil da Virgínia reina quase que soberano sobre todos os escalões do poder e atrapalha o país. Até quando? Pergunta isto é. Até quando? Eu também pergunto. Até quando o imbecil vai mandar no governo e por tabela em 200 milhões de brasileiros? Até quando seremos governados por um imbecil? Seguinte, dado o avançado da hora, já estamos com quase uma hora de programa e tem muita coisa para ler ainda. Eu vou fazer hoje uma segunda parte matinal lá no parque, tá? Aos 60 minutos, mais ou menos, vou encerrar essa transmissão e vou pagar minha conta aqui do café e etc. E vou continuar do parque para o segundo turno, o segundo tempo do nosso programa matinal, já que hoje tem jornais e revistas, né? Temos a Veja, temos a Carta Capital. Eu vou abrir o Estadão, que eu ainda não abri. Estou devendo para você a matéria sobre o Carlos Bolsonaro da Folha, né? A matéria sobre o Carlos Bolsonaro e mais funcionário laranja. Isso é uma tradição da família Bolsonaro. Funcionários fantasma. Por que será que eles têm funcionários fantasma? Porque é contratado pelo gabinete e fazem serviços particulares para eles. É assim que eles usam o Estado. Bolsonaro chama o prefeito de Nova York que o criticou de radical. E olha aqui a cúpula do governo à prova de balas. Olha aqui, Bolsonaro e Augusto Heleno à prova de balas na Folha. Cadê a matéria do Bolsonaro? Filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Olha aqui. Carlos deu cargo a faz tudo da família que foi laranja de militar. Olha a confusão. Carlos Bolsonaro deu cargo a faz tudo que foi laranja de militar. Ex-auxiliar emprestou nome para tenente-coronel e mora onde funcionava escritório de Bolsonaro. Matéria de Ana Luísa Albuquerque e Kátia Seabra. Vereador Carlos Bolsonaro, o Carluxo, esse que dispara tweets, esse que demitiu Gustavo Bebiano, esse que ataca os generais, manteve empregada por 18 anos em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio uma mulher que já foi laranja de um militar em empresas de telecomunicação e também atuou como uma espécie de faz-tudo da família Bolsonaro, inclusive em afazeres domésticos. Vejam a relação da família Bolsonaro com o Estado. Enquanto remunerada pelo gabinete de Carlos, a moça Cileide Barbosa Mendes apareceu como responsável pela abertura de 3 empresas, nas quais utilizou como endereço o escritório do hoje presidente, Jair Bolsonaro. Na prática, porém,
ela era apenas laranja de um tenente-coronel do Exército, ex-marido da segunda mulher de Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Que não podia mantê-las registradas no nome dele. Após ter sido babá de um filho de Ana Cristina Vale, que foi casada com Bolsonaro, e é mãe também de Renan, o filho de Bolsonaro, Cleide foi nomeada em janeiro de 2001 no gabinete de Carlos. Carlos tinha 18 anos na época. No início deste ano, 2019, ele fez uma limpeza em seu gabinete assim que o pai assumiu o Palácio do Planalto. Nos meses de janeiro e fevereiro, o vereador exonerou 9 funcionários. Cileide foi deles, demitida após 18 anos. Recentemente com remuneração de R$ 7.483, assim como seu irmão Flávio demitiu Fabrício Queiroz no ano passado, também depois de ter trabalhado durante mais de 20 anos para a família Bolsonaro. Hoje, instrumentadora cirúrgica contratada pelo gabinete do Bolsonaro. Mas o que é isso? É um hospital? É um pronto-socorro? Instrumentadora cirúrgica, Cileide mora na casa que até o ano passado abrigou o escritório político de Jair Bolsonaro. Ela continuou vivendo na casa em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio, mesmo depois de ter sido exonerada em janeiro do gabinete de Carlos. Foi exonerada, mas os laços não foram rompidos. O antigo escritório político do então deputado federal, hoje é ocupado por parte da equipe de Carlos. A relação de Cileide com a família é antiga. Nos anos 1990, ela cuidava dos afazeres domésticos na casa de Ana Cristina e do ex-marido dela, o militar Ivan Ferreira Mendes. Uma das funções era cuidar do filho do casal. Quando os dois se separaram e Ana Cristina passou a viver com Bolsonaro, em 1998, Cileide foi orientada a morar com Ivan, atuando como babá. Ivan diz que ele e Ana Cristina ajudavam Cileide financeiramente. Anos depois, quando o tenente-coronel se casou pela segunda vez, Cileide voltou a trabalhar diretamente para Ana Cristina, à época casada com Bolsonaro. Segundo o relato de Ivan, foi aí que Cileide passou a morar na casa de Bento Ribeiro. O resumo é o seguinte: nós, os contribuintes brasileiros, passamos 18 anos pagando para uma pessoa contratada pelo gabinete do Carlos Bolsonaro que trabalhava para a família dele. Isso é um abuso, isso é uma ilegalidade, isso é crime. Você empregar na tua casa funcionário que é pago pelo Estado, que é pago pelas pessoas, que é pago pelos contribuintes como nós aqui. Então é o seguinte, vamos terminar esse primeiro turno, esse primeiro tempo da nossa leitura de jornais, tá bom? Eu vou pagar a conta do meu café da manhã, vou me deslocar até o parque, aqui na frente, daqui a mais ou menos 5, 10 minutos, como é um jogo de futebol. Tem o primeiro tempo, 15 minutos de intervalo e voltaremos, então, eu volto daqui a pouco para continuar a nossa leitura de jornais. Dessa vez, com foco nas revistas, com foco nessa capa aqui, a Revolução Escatológica.
Tá legal? Tá combinado? Então, muito obrigado por enquanto. Eu volto daqui a pouquinho. Por favor, não saiam daí, tomem um cafezinho, relaxem um pouco. Daqui a, no máximo, 10 minutos, segundo tempo da nossa leitura de jornais matinal. Tá legal?